Vamos começar. Eu gostaria de fazer aqui um retrospecto de todas as coisas que eu vou falar, como é que elas começaram, como é que elas foram se transformando na linha do tempo e principalmente resgatar os autores que começaram a ensinar tudo que eu vou falar para vocês. Então, lá por volta dos anos de 1984, 1985, eu já tenho 40 anos de formado, eu comecei a trabalhar com a endocrinologia e as doenças inflamatórias. Era responsável por um serviço de endocrinologia num hospital geral e comecei a aprender o que se chamava naquela época de nutrição ortomolecular, que foi trazida para o Brasil e ao mesmo tempo que ocorria também nos Estados Unidos pelo professor Elion Póvoa Filho, que naquela época ele nos ensinava exatamente tudo que eu vou falar para vocês hoje com uma visão de 2017. Então, vamos falar de uma coisa que na realidade precisamos referenciar, honrar o Dr. Elion Póvoa Filho, porque em 1984, 1985 ele ensinava absolutamente tudo isso que a gente vai comentar aqui sobre emagrecimento, alimentação e doenças inflamatórias. Então, o que acontecia? Naquela época, o Dr. Póvoa ele falava muito das intolerâncias alimentares, principalmente causadas pelos derivados de leite de vaca e as intolerâncias alimentares causadas pelo trigo. E ensinava também no trigo, evidentemente, a proteína inflamatória mais comum é o glúten. E ele nos ensinava muito que o principal órgão para começar a equilibrar o organismo e prevenir as doenças inflamatórias era o intestino. Porque através do intestino que entram as substâncias inflamatórias mais importantes. O intestino ele é um órgão tão inteligente, tão importante, que ele vai filtrando durante um dia mais de 100 mil substâncias. Então, ele tem que selecionar o que é próprio e interessante para o organismo e ele tem que bloquear o que não é interessante nem deve entrar para o organismo. E isso numa velocidade de bilionésimos de segundo. Então, naquela época, quando se começou a falar em radicais livres, principalmente aqui no Brasil, a gente era tratado como picareta, como pessoas sem princípios, pessoas não éticas, porque eles simplesmente achavam que isso era ficção científica, que não existiam os radicais livres. Hoje, e há muito tempo, você abre os livros de medicina e só se fala em radicais livres, só se fala em substâncias que provocam o aumento dessas substâncias inflamatórias. Mas para vocês terem uma ideia, até querer caçar o diploma naquela época foi cogitado. Mas Dr. Elion Póvoa continuou formando os seus alunos e hoje os melhores professores, os melhores profissionais de biologia molecular são alunos do Dr. Elion Póvoa, colegas daquela época de turma. Mas as coisas foram mudando de nome, aí fala-se em nutrição funcional, fala-se muito da importância dos alimentos na desinflamação dos genes, no equilíbrio dos cromossomas, na prevenção das doenças. Só se esquecem de dizer como é que tudo isso começou. Então fica aqui esse registro que eu considero de extrema importância. Então naquela época o que a gente estudava muito?
uma coisa chamada de permeabilidade intestinal e uma coisa chamada de disbiose. O que é a permeabilidade intestinal? A permeabilidade intestinal são situações provocadas principalmente pelo meio ambiente que provocam uma inflamação na parede da membrana do intestino e que permite a entrada de substâncias que não deveriam entrar para a corrente sanguínea. Como aquelas substâncias elas não pertencem, não são próprias ao organismo, o que o organismo vai fazer? Vai fazer anticorpos contra essas substâncias e esses complexos de anticorpos com essas substâncias estranhas vão inflamar a membrana celular das células. Hoje, ao contrário do que se pensava naquela época, não é o núcleo a parte mais importante da célula. A parte mais importante da célula, a parte mais inteligente da célula, é a membrana celular. Por quê? Se você tirar o núcleo da célula, ela se mantém viva. Mas se você tira a membrana plasmática da célula, a vida dela acaba. E a membrana plasmática, a semelhança do intestino, ela faz esse papel de filtro de altíssima inteligência, porque na membrana existem fechaduras que são chamadas de receptores, e esses receptores é que vão interpretar o que está acontecendo no meio ambiente. Não só a presença de glúten, a presença de lactose, a presença de caseínas, a presença de agrotóxicos, a presença de formol, a presença de alumínio, a presença de inseticidas, de pesticidas, a presença de diversos corantes, de diversos estabilizantes que provocam alterações na membrana, que a gente chama de disruptores. Aí essas alterações vão ser confirmadas ou vão ser levadas ao DNA posteriormente, e o DNA vai modificar a sua expressão, ou seja, como é que ele coordena o restante da célula e como é que ele vai se expressar no nosso organismo, na nossa saúde. Só para vocês terem uma ideia, 70% do nosso código genético ele se modifica em bilionésimos de segundos e é uma coisa extremamente dinâmica. O DNA, ao contrário do que se aprendeu ou que muita gente ainda percebe assim, ele não é fixo. Ele, como uma sanfona, ele vai esticando, ele vai encolhendo e ele vai modificando as suas respostas de acordo com o ambiente. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque os nossos genes, eles não mudam há muito tempo. Então, para a gente modificar ou acompanhar a mudança de genes, são necessários muitos e muitos anos. Mas o nosso ambiente, ele muda muito rápido, em anos, em décadas. Por exemplo, se você pegar uma fotografia de 1970, 1960, de um bonde ou das pessoas passeando nas principais capitais do Brasil, dificilmente você vai ver uma pessoa com sobrepeso, dificilmente você vai ver uma pessoa com obesidade. Isso há 4 décadas atrás. Agora, se você fica hoje numa estação de trem, se você fica próximo a uma escola pública ou se você fica numa estação de BRT, você vai ver um grande número de pessoas com sobrepeso, um grande número de pessoas com obesidade, ou seja, um grande número de pessoas inflamadas no seu código genético. Por quê? Porque nesse período a sociedade criou uma série de substâncias químicas que não existiam e foram introduzidas nesse nosso ambiente, como os transgênicos, como um monte de conservantes, de edulcorantes,
de glúten transgênicos, de substâncias conservantes da indústria alimentícia, e isso provocou a ativação, a inflamação de genes que antes estavam quietinhos. Exemplo, o código genético é como se fosse as teclas de um piano, e o meio ambiente como se fosse lá o pianista. Então, se você me der um piano maravilhoso para eu tocar, vai ser um desastre. Mas se você der um piano para um grande pianista, vai ser um sucesso. Então isso se chama epigenética, é a influência do ambiente sobre os genes. Então, quando nós falamos em doenças inflamatórias, como diabetes, depressão, Alzheimer, câncer, gordura no fígado, diabetes, esquizofrenia, bipolaridade, tiroidite de Hashimoto ou hipotiroidismo, que praticamente hoje de cada 100 pessoas que entram no consultório, 70 usam medicamentos para tireoide. Há 35 anos passados isso não existia. E nós já avisávamos que isso tinha relação provavelmente com o glúten. Hoje isso já é confirmado. Como acontece? O glúten, que é uma proteína inflamatória que existe no trigo, atravessando a barreira lá do intestino, ela vai gerar a formação de substâncias que vão combater, porque ela é estranha. Só que o glúten é parecidíssimo com substâncias que tem dentro da tireoide. E esses anticorpos automaticamente também vão atacar a tireoglobulina, também vão atacar microsomas da tireoide. Aí você espera que daqui a alguns anos 100% da população esteja usando reposição de hormônios tireoidianos. Mas como esse evento visa a sociedade, visa dar conhecimentos para a sociedade reverter o que está acontecendo com ela, nós sempre falávamos, e isso eu falava há muito tempo, que não era só a tireoide que sofria esse tipo de inflamação. Eu sempre falei nos meus vídeos, nas minhas palestras, que isso também acontecia com o cérebro, que isso também acontecia com a suprarrenal, que isso acontecia com o ovário, com o fígado, com o pâncreas, com o intestino. Ou seja, essa inflamação acabaria sendo sistêmica, como acontece no sobrepeso, como acontece na obesidade. Agora, existe espaço na mídia para divulgar essas informações? Não existe. Essas informações, elas começaram a chegar até a sociedade graças às redes sociais. Com as redes sociais, de coração para coração, esses aprendizados eles foram sendo transmitidos. Mas eram aprendizados lá da década de 80, que foram sendo confirmados durante esses anos, e agora é preciso que a gente tenha o conhecimento para a gente começar a lutar contra essas modificações no meio ambiente que provocam as alterações nos nossos genes e fazem as pessoas chegarem no consultório usando praticamente 12 medicamentos cada uma. Também, graças a Deus, com a evolução da ciência, nós já estamos observando o desenvolvimento de substâncias, não medicamentos, mas substâncias desinflamatórias, que elas vão atuar sobre esses genes, desinflamando esses genes, e automaticamente vão permitir que, ao invés de você usar medicamentos, você recupere a sua saúde. Mas isso só vai acontecer se as pessoas entenderem que é impossível alguém desinflamar, alguém tratar essa epidemia
de doenças inflamatórias sem mudar o estilo de vida. E mudar o estilo de vida é ao contrário do que se fala em quase todos os congressos médicos, não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível. Simplesmente é uma coisa que não interessa. Não interessa a indústria alimentícia, não interessa a mídia, não interessa a indústria farmacêutica, não interessa a indústria da doença. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa ela tem um desgaste de cartilagem nos dois joelhos e um atrito entre os ossos, ou seja, o joelho fica osso com osso, os dois. Como tem insuficiência cardíaca, como tem diabetes, como tem obesidade, como tem hipertensão, ele não pode colocar prótese no joelho. Mas se ele não tivesse isso tudo, a primeira opção seria logo botar uma prótese no joelho. Mas eu expliquei que existe como ele desinflamar. Só que quando a pessoa ela tem umas informações repetidas muitas vezes, ela não consegue receber nenhuma notícia boa. Porque para a gente mudar o nosso comportamento, além da gente ter a informação, o conhecimento, isso tem que ser repetido para formar uma trilha. É lógico que eu não me senti impotente diante do paciente não conseguir absorver uma notícia boa, porque o meu foco hoje é passar para o maior número de pessoas que eu puder o conhecimento de como você desinflamar, como você pode fazer o oposto do que está acontecendo, porque nossa população praticamente toda está inflamada. Imagina o número de diabéticos, imagina o número de infartos do miocárdio, imagina o número de depressões, imagina o número de bipolaridade, imagina fígado gorduroso, colesterol, doença coronária articular. Tudo isso poderia ser evitado com conhecimento, com educação e repetição. Mas com as mídias sociais, a gente pode atingir um maior número de pessoas para que o nosso país não fique um país doente e que a nossa economia não vá para o espaço. Então, para fazer qualquer modificação, a gente precisa de uma coisa fundamental, que se chama motivação. Motivação significa motivos para a ação. E motivos para a ação, ou seja, motivos para você transformar o seu estilo de vida, é o que a gente vai explicar daqui por diante. Como é que é possível você mudar o seu estilo de vida? Ou seja, como é possível que você se liberte desse esquema que faz você comer o que você não sabe que não são alimentos, para você adoecer e vender remédio, ou vender estente, prótese, cirurgias, tratamentos oncológicos. Como reverter isso? É o que eu pretendo agora mostrar para vocês.